faz com que a gente obtenha um potencial, né, na fonte, né? E dessa forma a gente consegue, no caso aqui é um FET canal EN, a gente precisa de VGS negativos, né? Então, a gente consegue aqui esse VGS negativo, né, através aí do uso da resistência RS, né? E esse circuito também ele cria uma espécie de realimentação negativa, no sentido de manter a corrente de polarização constante, mesmo que a temperatura aumente ou diminua, né? Nós vimos que também, eventualmente, é necessário, né, que exista um potencial fixo, né, além da tensão VGS, da componente negativa ali de VGS, a gente tem que ter também uma componente positiva, né? E isso a gente faz através do uso de um divisor de tensão, que vai fazer com que o potencial no gate, né, seja um K vezes o VDD, né? Uma parcela do VDD que a gente chamou aqui de VGG, né? Então, esse divisor de tensão faz com que a tensão VGG seja R2 sobre R1 mais R2 de VDD. Fizemos um exemplo de polarização, né, para calcular aí um projetinho, né? E aí entramos no capítulo 8, que são os amplificadores com JFET. Todo mundo ouvindo aí, pessoal? Estou ouvindo, professor. Alô? Também estou ouvindo, Beleza. professor. Ah, que ótimo. Maravilha. Vamos lá, então. Essa aqui é só, eu estou falando bem, eu estou repetindo aqui as aulas anteriores de maneira muito rápida, né? Para não perdermos tempo. Daí entramos aqui no amplificador, aqui no capítulo 8, a gente vai ver os amplificadores que a gente consegue fazer com amplificadores de um estágio, né? Que a gente consegue fazer com um transistor JFET. Vimos aqui um amplificador fonte comum, né? Como o próprio nome diz, a gente desacopla a resistência RS através de um capacitor de desacoplamento, né? É um capacitor de capacitância alta o suficiente para que a sua reatância seja bem menor aqui do que a resistência RS. Então, a gente tenha, para variações, né, esse potencial SS aqui ligado ao terra, né, para o nosso modelo aqui de pequenos sinais, né, o resistência RS é totalmente desacoplada. Então, aqui, nós temos aqui a fonte comum, né? A fonte aqui, né? A fonte comum. Então, o capacitor de desacoplamento, desacopla RS, nós temos, então, o potencial, se a gente ver com o osciloscópio aqui, o potencial aqui na fonte, né, vai ser um sinal DC, né? Cravado, fixo. O capacitor é grande, né? Para que esse potencial aqui na fonte seja fixo. Tá bom? Aqui tem uma coisa errada. Não sei se isso aqui é errado ou não. Não sei o que é, vou apagar. O sinal, a gente entra com o sinal via gate, né? Então, nós temos o gerador, a fonte do sinal, que pode ser um gerador propriamente dito ou um estágio anterior, né? Então, aqui é a fonte. A gente entra com o sinal. A gente entra com o sinal, né, no gate e sai com ele no dreno. A saída aqui, a resistência de carga, né? Então, o sinal de saída é tomado aqui no dreno. Tá? O modelo AC, a análise DC nós aprendemos a fazer no capítulo anterior. Então, para AC, o que nós temos? Nós temos a fonte de sinal, VS, RSS, o capacitor de acoplamento ou de bloqueio DC, ele é um curto, né? Ele é um curto. Aí,
o sinal encontra R1 paralelo com R2, que eu chamei de RG. R1 paralelo com R2 por terra, né? Aí entra no gate. Do gate para a fonte, nós temos um circuito aberto, a impedância de entrada dele é muito alta. Então, o nosso modelo, a gente representa por um aberto. Né? No dreno, nós temos uma fonte de corrente controlada. Controlada por quem? Controlada por VGS. A gente viu que o modelo do nosso FET é de uma fonte de corrente controlada por tensão. Que tensão é essa? A tensão entre gate e fonte. Tá? Em paralelo com a resistência RD, a resistência RD é aquela resistência, se a gente pega a curva ID, curva IDS, então, ela tem aqui na região de saturação, ele tem uma pequena inclinação, né? Essa inclinação, no caso aqui, como é corrente por tensão, vai ser 1 sobre RD, que é essa resistência aqui, tá? Se a curva fosse absolutamente plana, né, esse RD seria infinito, né? Normalmente ele é desprezado, porque essas resistências aqui, que ficam em paralelo com ele, são bem menores do que ele, né? Então aqui, por exemplo, vamos dizer centena de K para RD, as RD maiúsculo e RL são Ks, né? Então a gente pode, na maior parte das vezes, desprezar aqui o valor de RD minúsculo. Beleza? Então, disso a gente tira o ganho, né? O ganho VO por VS, VO dividido por VS, vai ser o quê? VO dividido por VG, que é a tensão nesse ponto, é VGS, né? Vezes VG dividido por VS. Então, VO por VS é igual a VO por VG vezes VG por VS. VO por VG, que é VO por VGS, vai ser o quê? O paralelo dessas três resistências que multiplica menos GM. Né? Na entrada tem um mero divisor de tensão. Né? Então, VG por VS vai ser RG sobre RG mais RSS. Então, o ganho vai ser o produto. Tá? Professor. Oi, diga. Eu só não entendi uma. Esse RD, ele é muito pequeno, que você falou? Ele é desprezível? O RD minúsculo? Isso, minúsculo. Ele é grande, né? Bem grande. Ele é muito grande. O efeito, o efeito dele pode ser desprezado. Ou seja, se eu, por exemplo, pegar esse paralelo aqui, na maior parte das vezes, esse paralelo aqui não vai depender. Aqui está errado, inclusive. Ó. O paralelo aqui vai ser RD paralelo com RL. Por quê? Porque o seu valor é muito grande. Sim, sim. Era isso aí que realmente. Eu tinha entendido ao contrário, eu fiquei estranhei. Eu achei que era para ser muito grande mesmo. Não, a gente despreza o efeito dele, né? Na verdade, o que é pequeno é essa inclinação aqui, né? Na curva. A inclinação, se fosse, né? Se o RD fosse infinito, né? A gente tinha uma fonte de corrente somente, né? Essa inclinação aqui seria zero. Bom, a impedância de saída, né? A impedância de saída que a gente enxerga aqui, né? Que a carga enxerga, né? A resistência que a carga enxerga é RD paralelo com o RD maiúsculo paralelo com o RD minúsculo. Na entrada, o que eu tenho? Eu tenho o RG. Afinal, aqui é um aberto, né? A corrente que passa aqui é igual a zero. Tá? Então, a entrada é só RG e a saída é RD paralelo com RD minúsculo. Tranquila? Beleza. Vamos para a próxima. Então, aqui a gente vê um exemplo, né?
os parâmetros que a gente sempre tem que dar para o JFET é o VP, né, a tensão de pinch-off, também chamado de tensão de estrangulamento, né, e o IDSS, que é a corrente de saturação para VGS igual a 0. Aí, a partir desses dois parâmetros e do circuito, né, eu faço análise DC. Da análise DC, né, eu tenho lá os valores do ponto de operação, né, as tensões VGS quiescente e dequiescente. É claro, quando se... como é que eu faço isso? Só para lembrar, né? No caso aqui, o potencial aqui no gate é 0, o potencial aqui é menos 200 ID, então VGS é menos 200 ID. E essa equação de cima é a equação do Shockley, né? ID igual a DSS, 1 menos VGS sobre VP, todo mundo aqui elevado ao quadrado, né? Então, tem duas raízes, né? Eu só considero uma, né? Só considero o VGS que está entre 0 e VP, que é esse menos 0,94. Aí eu calculo o VDS quiescente. Para que ele esteja na saturação, é necessário que o VDS quiescente seja maior do que... Ele tem que ser maior do que VGS menos VP, que é o caso aqui, né? O VDS quiescente dá 3,81 e o VGS menos VP dá 4 menos... 4 menos... quanto que o VGS está aqui? 4 menos 0,94 vai dar 3, próximo de 3, né? Então, 3,81 é maior que 3, né? Então, está tudo certo aí. Aí, uma coisa que é importante fazer na análise DC também é obter o valor da transcondutância do FET. A transcondutância do FET, ela depende do ponto de operação, né? No caso, depende aqui do VGS quiescente, tá? Então, eu aplico aqui o VGS quiescente, que eu acabei de obter, né? E acho aí a transcondutância, tá? Que é o GM. Tranquilo? Aí a análise DC, né, bem simplesinha, calcula aqui o ganho. Você vê que os ganhos não são muito elevados, né? A impedância de entrada é alta, 1 mega, e a impedância de saída aí é o próprio valor do caso aqui do RD, que é 2K4, tá? Vamos ver agora a configuração dreno comum, né? Então, agora nós vamos ver o dreno comum. Bom, como o próprio nome diz, né? O dreno, né? Está ligado no potencial constante. Então, o dreno está ligado diretamente no VDD, está ligado no potencial constante. Poderíamos botar uma resistência e desacoplá-la? Poderíamos, iam jogar 2 componentes fora, né? Bom, a entrada aqui é a fonte de sinal. Então, aqui é a entrada. E a saída é na fonte, né? Então, entra gate, sai fonte. Ok? Bom, aí vamos fazer o nosso modelo AC. Então, nosso sinal, nossa fonte de sinal VS, né, ela enxerga o quê? RSS, depois vai enxergar o paralelo de R1 com R2, que é o RG. O RG é paralelo do R1 com R2. RG é paralelo do R1 com R2. Aí entra no gate. Do gate para a fonte, né, a corrente que passa aqui é igual a 0, eu tenho um aberto, né? Gate e fonte, atenção aqui VGS, né, meu sinalzinho, né? Esse VGS minúsculo, o que é? As variações de VGS, né? Aí, do outro lado aqui, eu tenho GM VGS, né? Essa fonte de corrente controlada, aqui é o dreno, né? O dreno está ligado aonde? O dreno está ligado num potencial constante, né? Então, não varia. Se não varia, eu estou ligando aqui no 0, tá? Alguém tem dúvida?
Não, só anulou a fonte, né? Isso. Exatamente, porque eu estou fazendo análise AC. Análise de variações de sinal, né? Beleza? Então, aqui eu tenho RS, né? O capacitor de acoplamento é um curto. E eu tenho, então, RS em paralelo com RL. E a tensão de saída é a gente tira desse paralelo aqui. É a tensão da carga, né? ZO que enxergo aqui, que a carga enxerga. E Zin é aqui. Tá? Deixa eu melhorar um pouco. Não tem muita... Beleza? Então, como é que eu faço? Vamos fazer nosso fluxograminha aqui. O que é VO? VO é o paralelo dessas duas resistências, né? Vezes GM e VGS. É o paralelo das duas resistências vezes GM e VGS. O que é VGS? É VG menos o próprio VO. VGS igual a VG menos o próprio VO. E o que é VG? VG é o divisor de tensão, RG sobre RG mais RSS. Né? Ok, então dá um ganho, né? Que dá esse ganho, né? Você vê que esse ganho aqui vai ser menor que 1. Ele é positivo, mas é menor que 1. Né? Normalmente é algo em torno de, sei lá, de 80%, 90%, alguma coisa assim. Não dá ganho. A impedância de entrada é uma impedância RG, né? Que eu estou enxergando aqui na entrada, é RG. Se eu polarizar esse usar R1 e R2 da ordem de mega, né? Eu vou ter aí um Zin da ordem de mega também. Ou poucos megas, né? Ou pouco menos que mega. E aqui eu quero saber a impedância de saída. Impedância de saída, eu tenho que fazer uma continha aqui. Ela fica fácil de ver depois que você pega a manha, mas vamos fazer aqui um fluxo, pegar só o circuitinho, né? Então, vamos fazer o modelinho, né? Vou fazer VS igual a 0, né? Aí, então, aqui eu não representei porque não pega nada, tá? Mas o certo aqui seria representar uma resistência, que vale quanto essa resistência aqui? Vale R1, né? Paralelo R2, paralelo RSS. Como a corrente que passa é 0, né? Então, ela não pega nada. Mas eu pus aí, vamos colocar ele só para não se esquecer. Tá bom ou não? Beleza? Beleza. Tá. Então, aqui nós temos a fonte de corrente controlada. O dreno dela está no potencial fixo, está 0 aqui, né? Para 0. Aí tem o RS. E o que é a impedância de saída? É o VO por IO, né? Onde VO por IO, eu estou representando dessa forma aqui. Ó. Tá claro? Esse é o ZO. Preciso calcular. Bom, VO por IO é a mesma coisa que RS em paralelo com VO por IO', né? Pegando o IO' aqui. Olha o IO' aqui. Ó. VO por IO', certo? E o que é VO? VO é menos VGS. VO é menos VGS. E o que é IO'? IO', né, como é a própria corrente menos GM VGS, né? Dividindo um pelo outro, né? Vai dar RS em paralelo com 1 sobre GM. Tranquilo? Espera aí, professor, que eu acho que cortou teu áudio aí. Alô? Oi? Não, voltou. É que durante a explicação cortou.
Só para... Ah, tá bom. Você quer que eu explique de novo? Não, só Olha esse só. finalzinho aqui. Tá. Deixa eu ver onde é que está o cursor. Rapaz, cadê você? Ah, está aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um pad. Não me perco aqui. Agora melhorou. Bom, então a gente precisa calcular a impedância de saída. A impedância de saída é a relação VO por IO. E a fonte de entrada zerada, né? Então, essa é a impedância de saída. Bom, VO por IO vai ser o RS em paralelo com VO por IO'. Então, VO vai ser o quê? RS em paralelo com VO por IO'. Beleza? Beleza. Agora, o que é VO? VO é o próprio menos VGS. Ó. Como a corrente que passa nesse resistor paralelo aqui é zero, então esse potencial aqui no gate é zero, né? Então, VGS, né, é igual a menos VO, né? Certo? Tudo bem? Sim. Então, dá isso aqui. E a iolinha, como a corrente que passa aqui é zero, né? Passa aqui é zero. Então, iolinha é menos GMVGS, certo? Perfeito. Dá uma limpada aqui. Então, dividindo pelo outro, né, vai dar 1 sobre GM. Então, quando a gente olha no circuito, a gente já fala, pô, vai ser 1 sobre GM, porque esse ponto aqui está no zero, né? Então, a gente enxerga aqui 1 sobre GM aqui. Bom, exemplo. Então, um exemplozinho aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer a análise DC, né? Fazer a análise DC para a gente ver o ponto de operação e saber o valor de GM. Os parâmetros aí desse JFET são esse IDSS e esse VP, tá? Então, a equação, VGS quiescente é menos 2K2 vezes ID quiescente. ID quiescente é a equação do Shockley. Então, resolvendo o sistema de equações, né, curva de segundo grau e uma reta, a gente acha o VGS quiescente e o ID quiescente. Ok? Sempre que tem que tomar cuidado, né, que o VGS quiescente, né, ele tem que estar entre o VP, né? Deixa eu pôr aqui errado. Né? Ele tem que estar entre, né? Não sei se vocês conseguem enxergar tão pequeno assim, vou escrever um pouquinho maior. Bom, professor, eu não sei se é algum problema no fone do senhor, mas de vez em quando seu áudio está sumindo. Esse fone do meu moleque, cara, eu acho que ele está com mau contato, sabe? Ele senta em cima, está tudo detonado, fica tudo engruvinhado aqui. Olha só. Tranquilo. Então, aqui, ó. Então, tem que estar. Então, quando a gente acha as raízes, tem que estar aqui no meio, né? Eu vi que. Sim. Às vezes, né, tem que estar nessa faixa aqui. Ok? Quando resolve esse sistema de equações, né? Tem que pegar essa raiz aqui, tá? Que está entre 0, né? E VP. Tá bom? Professor, Então, cuidado. Oi, diga. por favor, para achar essas raízes não é tão simples, né? Você tem que resolver uma equação de segundo grau que é meio chatinha, né? Não tem um método mais rápido. É uma equação de segundo grau, né? Sim. Tem que usar, Aqui. usar o Tá certo. tem muito jeito, né? Uhum. Tem o método gráfico, esse que eu fiz aí, desenhei, né? Esse aí dá um valor aproximado. Vou pegar uma régua.
Ah, tá, beleza, beleza. Mas se você tem dificuldade, usa uma calculadora científica. Né? Não, tá Sacanagem, certo. Tá certo. beleza? Não, uma é uma equação linear, né? Outra é uma função de segundo grau. Vai sair numa equação de segundo grau. Tem duas raízes, né? Uma raiz fica para o lado de cá, que é a boa, né? E a outra fica para o lado de lá, né? Que não presta, né? Tá bom? Beleza. Certo? Aí, o VDS quiescente, né? O que é com o VDS quiescente? No caso aqui, vai ser 9 menos o 2K2 e D quiescente. Vai dar 6,15, que é maior que VGS menos VP, o que confirma, então, que ele está na saturação. Se ele não estivesse na saturação, aí essa equação do Shockley aqui não seria válida, né? Aí ele estaria naquela região que é a região triodo, aquela região de resistência controlada por tensão. Aí a gente estima o valor de GM, usa ali o VGS quiescente e calcula o GM. Bom, então esse é o objetivo da análise DC, saber o ponto de operação, ou seja, saber os valores DC das tensões aí, correntes. Na análise AC, vamos ver agora o ganho. O ganho vai ser GM, resistência que eu tenho na fonte, sobre o mais resistência que eu tenho na fonte, né? Então eu tenho aqui 2K2 com 22K. O GM eu acabei de calcular, eu acho aí um fator aí de 82%. Ele não dá ganho. A impedância de entrada, ele serve para juntar estágios, né? Ele é o equivalente do coletor comum para o VJT. A impedância de entrada é o próprio 1 mega, né? A impedância de entrada é 1 mega. E a impedância de saída vai ser 2K2 em paralelo com 1 sobre GM. Então, é a resistência que eu tenho na fonte, em paralelo, né? Se eu fizer não tiver variação de VI aqui, VI for 0, né? Então, esse potencial está travado. A impedância que eu vejo é 1 sobre GM. Então, vai ser 2K2, isso aqui é o valor de 1 sobre GM, né? Aí eu acho 393 ohms. Que é a impedância de saída baixa. Então, ele tem uma impedância de saída alta, impedância de saída baixa. Beleza? Aí temos aqui a configuração gate comum, ou porta comum, né? Isso aqui fica como exercício. É sempre a mesma coisa, não muda nada, então, exercício. Só uma pequena observação antes de mudar de capítulo. Aqui é um circuito, né? Isso aqui, eventualmente, seria um circuito fonte comum, né? Você entra na gate, sai sinal no dreno. É uma fonte comum. O que acontece aqui, ó? Uma fonte comum, né? Fonte aqui, ó. Qual que é a impedância de entrada? A impedância de entrada que eu vejo é R1 paralelo com R2, né? Eventualmente, pode ser em torno de K. Às vezes você quer que seja, quer dizer, é mega, né? Às vezes você quer que seja muitos mega, ou até uma dezena de mega. Então, uma técnica é você entrar, aqui é o sinal, né? A fonte sinal. Você entrar direto no gate, né? Mas não no ponto aqui do divisor de tensão, né? Esse divisor de tensão que define aquela tensão VGG, né? Na nossa polarização. Então, esse circuito aqui, do ponto de vista... Rapaz, eu estava dormindo quando escrevi isso. Aqui faltou o capacitor de acoplamento, né? Então o circuito não funciona. Bom, do ponto de vista de DC não muda nada, né?
Descendo não muda nada, porque a corrente de gate aqui é muito pequenininha, tá certo? Sim ou não? Mas do ponto de vista da impedância de entrada, rapaz, eu fiz muitos erros numa coisinha aqui só, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. O Zen não é aqui, ó. O Zen é aqui. Pronto. Então, a impedância de entrada aqui, o que vai ser? A impedância de entrada, Zin, vai ser o quê? R3, né? Mais R1 paralelo com R2. Beleza? Dá para enxergar ou está muito claro isso aí? Deixa eu reforçar, então. Vamos apagar aqui a minha... Né? Aqui, o Zin vale R3 mais R1 paralelo com R2. Não é isso? Beleza? Aí eu consigo colocar, adicionar esse R3 aqui na impedância de entrada. Alguém tem dúvida? Ah, beleza. Vamos ver agora capítulo 9. A gente vai ver nesse capítulo 9 os MOSFETs. É um transistor de efeito de campo, metal, óxido, semicondutor. É o Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Então, ele é similar ao JFET em muitos aspectos. Ele tem terminal de dreno, terminal de fonte e gate, né? E são dispositivos cuja condutividade do canal é controlada pela tensão entre gate e fonte. Basicamente, ele tem o mesmo comportamento. Você variando a tensão entre gate e fonte, você varia a corrente de dreno. A característica principal que distingue um JFET do MOSFET é que o gate é isolado do canal por um óxido isolante, ou seja, a corrente de entrada dele é muito, muito pequena, ele está isolado. Né? Ele é normalmente esse óxido isolante, né, o dióxido de silício. Então até um nome dele, né, um sinônimo dele é o IGFET, né, que é o FET com o gate isolado. Né? A gente vai ver uma figurinha depois, mas esse dióxido de silício, né, ele isola o metal do gate, né, o terminal do gate, do restante do dispositivo. Basicamente, né, dois tipos de MOSFET, de MOS ou de MOSFET. Né? Os MOSFETs de depressão e os MOSFETs, daí a tradução em português varia muito, é crescimento, enriquecimento, reforço, né? São os MOSFETs tipo enhancement, né? Esses são os mais usados do que os de depressão. Tá? Então a gente vai começando tipo depressão. Então, o primeiro que a gente vai ver é o tipo depressão. Então, primeiro é o símbolo, né? Os símbolos do MOSFET são muito variados, né? Esse aqui é mais ou menos esse aqui é o padrão que tem, esse é o, né? Existe até um padrão internacional, IEC para ele. Então aqui, né, no gate, eu tenho gate ou porta, né? Esse terminal é o gate, a porta, né? Nós temos aqui o dreno, temos a fonte e temos um terminal aí que a gente chama de substrato. Né? Esse aqui é um canal N. Esse aqui é um MOS canal N, né? Então, o corpo dele é um material P. Então, aqui o corpo dele é P, então essa setinha aqui vai para dentro. Ó. Tá? Ele é uma junção polarizada reversamente com a corrente muito pequena. E
geralmente está ligado na fonte. Tá vendo que o substrato está ligado na fonte, tá? Então, esse quarto terminal, normalmente, ele está ligado aqui na fonte, tá? A gente tem um símbolo simplificado, né? Esse símbolo, né? Com esse canal, o tipo de pressão, existe um canal físico mesmo entre dreno e fonte. Então, a existência desse canal físico entre dreno e fonte é representada por essa faixa aqui mais forte, tá? Ok. O canal P, o símbolo, então, muda o sentido da flechinha, né? Tá bom? A gente vai ver que o canal N, a corrente circula entre dreno e fonte. Entra no dreno, sai na fonte, tá? No canal P, a corrente entra pela fonte e sai pelo dreno. Então, eles são complementares, né? Canal P. Normalmente, o substrato, né, está ligado na fonte. Né? Então, é um dispositivo de 3 terminais, quando é discreto, né? Ou quando é integrado, a integração é feita dentro do circuito integrado. Então, esse aqui é o símbolo simplificado. E com esse símbolo aqui dá a direção da corrente, tá vendo? Esse símbolo aqui ele indica a direção da corrente. Perceber que está ao contrário do símbolo aqui, né? Porque aqui é a corrente de fonte mesmo, né? Que é igual a de dreno, ela entra aqui, ó, né? Ela entra aqui. Toma cuidado. Vamos ver aqui, são canal N. Estamos aqui, peguei um dos símbolos lá, peguei o padrãozinho, né? Então, eu vou colocar uma tensão VGS entre gate e fonte, né? Aplicar um VDS e medir o ID para diversos valores de VGS. Né? Vou ver a relação ID por VDS para cada valor de VGS aqui. Ok? Então, basicamente, a gente tem uma curva bem parecida com a do JFET, né? Só que perceba que no JFET, a gente podia trabalhar com VGS até 0. A gente não podia trabalhar com VGS positivo. Agora eu posso trabalhar com VGS positivos. Né? Como tem o óxido isolando, né? Eu posso trabalhar, colocar um VGS positivo. Ele não vai conduzir, né? Como era o caso do JFET. Tá? Então, basicamente, vamos ver essa curva aqui. Ó. Então, para VGS igual a VP, né, VGS, VP é a tensão de pinch-off também, a tensão de estrangulamento, eu posso variar à vontade aqui o meu VDS, que é a corrente. Né? A corrente é sempre 0. Né? Quando eu estou com o canal estrangulado, eu posso variar o VDS à vontade, e a corrente é sempre 0. Okay? Quando o VGS é igual a 0, ele, né, eu tenho essa curva aqui, né? A corrente vai, conforme vai aumentando o VDS, a corrente vai aumentando também, até que ela chega, né? Quando ele passa aqui dessa curva de estrangulamento, que é definida também pela equação VDS igual a VGS menos VP, né? Então, no caso, VGS menos VP com VGS igual a 0, vale quanto? Menos VP. Então, quando a tensão aqui vale menos VP, ele começa a ficar constante. Aí não aumenta mais, ele trava nisso aí, ele satura nisso aí. Né? Por exemplo, se eu pegar um VGS de menos 2, que é a metade do VP, a corrente vai passar, vai ser 1/4 dos 10 miliamperes. Então, vai ser 2,5 miliamperes. Né? Então, a partir de VDS igual a 2, ela trava aqui, ela começa, vai subindo, né? No início eles parecem com uma reta, e depois aqui, quando passar do VDS igual a 2, ou seja, olhando aqui em cima, olha, quando o VDS igual a VGS menos VP, como eu estou colocando o VGS de menos 2, então vai ser menos 2 menos menos 4, né? Quando o VGS igual a 2, ela trava e fica constante aí nesse valor de aproximadamente 2,5 miliamperes, tá? Entenderam?
Então ele obedece a mesma relação à equação do choque aí lá, não? Exatamente. Só que agora, o que acontece? Olha só, com o MOSFET tipo de pressão, eu posso, por exemplo, colocar um VGS de 2 volts, de mais 2 volts, e vou ter correntes maiores. Né? Por exemplo, quando o VGS é igual a 2 volts, então eu vou ter que 2 volts menos 4 vai dar 6 volts. Se eu descer essa reta aqui, eu vou encontrar aqui os 6 volts, certo? A partir daí, ela começa a ficar constante. Fica constante em que valor? Usando a equação do Shockley, né? ID igual a DSS, 1 menos VGS VP ao quadrado. Né? Só que agora com VGS positivos. Então, esticou a curva aqui para cima, para correntes maiores. Né? Antes eu tinha um canal com VGS, no JFET eu tinha um canal com VGS igual a 0. Né? E não podia botar o VGS. Se aumentasse o VGS, o dispositivo parar de funcionar. Agora não. Agora eu posso aumentar o VGS e a condutividade do canal vai aumentar também. A corrente vai aumentar. Ok? Então, houve um crescimento do canal aqui, um reforço da condutividade de canal, com valores aqui, no caso, positivos de VGS. Tranquilo? Beleza. Então, esse dispositivo, ele é assim, ó, ele tem aqui tem essa região, que é a região de saturação, que é a direita dessa curva VDS igual a VGS menos VP. Tem a região, agora chama para os MOSFETs, né? De triodo, ou de resistência variável por tensão. Se bem que ela tem um comportamento de resistência mesmo mais próximo da origem aqui, né? Quando as curvas são mais retas. Tem uma região aqui igual ao outro, né? Quando os VGS são muito negativos, são mais negativos do que o menos 4, ele fica cortado, né? A região de cutoff, né? Está cortado. E tem a de breakdown também, que eu não representei aqui, né? Estou representando só com essas curvinhas aqui, né? A gente vai ter a região de breakdown também, se o VDS ficar muito grande, né? Para não poluir a curva, eu não representei para todos, tá bom? Beleza. Então, se o VGS é mais negativo que o VP, ou mais negativo ou igual a VP, não passa nada. Né? Se ele é menos negativo do que menos 4, no caso aqui, ele conduz. Né? Aí ele pode estar tanto na região de saturação como na região triodo. Quem define o limite entre essas duas regiões é essa curva VDS igual a VGS menos VP. Então, nessa parte, na região triodo, o RDS é um RDS de VGS, ou seja, eu tenho uma resistência cujo valor depende do VGS aplicado. E na região de saturação, né? Na região de saturação, eu tenho lá a equação, a equação do Shockley, né? Então, tem dois parâmetros que definem, né? Que é o IDSS e o VP. IDSS para variar, né? É o ID para VGS igual a 0, né? Quando VGS igual a 0, eu tenho aqui o IDSS, tá? E esse aqui é o VP. Beleza? Muito bem. Esse é o canal N, né? E o canal P? O que acontece? Vou fazer um intervalinho, pessoal, só para tomar um pouquinho de água aqui. Beleza. Tá? Daqui 10 minutinhos eu volto. Falou. Com menos de 10. Obrigado.
Oi, pessoal. Alô? Fala aí, professor. Oi, maravilha. Então vamos voltar aí, né? Então vamos ver aqui o MOSFET, tipo de pressão, canal P. P de pato. Perceba que no canal N, né? Vamos voltar no canal N. A corrente, ó, os VDS têm que ser positivos, né? Os IDs são nesse sentido aqui. Entra no dreno e sai da fonte. Tá? Esse é o sentido do ID. No canal P, né? Em manuais você vai ver com ID negativo, né? Mas aqui para ficar mais fácil de ver, enxergar, né? Eu coloquei já nesse sentido aqui, o sentido, né, da corrente convencional. Tá? Então, ela entra pela fonte e sai pelo dreno. Então, mudou o lado. Ok? Então, aqui eu deixei IDs, né, positivos, só que os VDS aqui vão ser negativos, ó. Ok? Tem que trabalhar com potenciais na fonte maiores do que potenciais no dreno. Beleza? Então tem IDs, o ID tem esse sentido agora. E os VDS aqui são negativos. Tá? Então agora, quando eu tenho VGS igual a VP, os VPs agora, as seções de pinch-off, são positivas. Né? O VGS tem que ser positivo para que haja um estrangulamento. Né? Então, essa região de cutoff, né, é uma região, a região em que os VGS são menores, são maiores, né, do que 4 volts. Né? Por exemplo, 5 volts está cortado, 4,5 volts está cortado, 4 volts está cortado. Tá? Aí, se você vai colocando valores de VGS menores, né, a corrente aumenta. Tá? A corrente aumenta. Então, por exemplo, a VGS igual a 0, se eu faço VGS igual a 0 e vou aumentando o VDS, eu tenho essa curva aqui. Né? No início aqui o comportamento é um comportamento de uma resistência, como de uma resistência. Aí conforme ele vai chegando aqui no valor de VP, no caso menos VP, que é menos 4 volts, né? E a corrente não aumenta mais e satura num valor aqui. Né? Para 0 volts, satura em 10 miliamperes, que é o IDSS. Tá? Por exemplo, a VGS igual a 2, eu vou ter 1/4, né? A corrente de saturação vai ser 1/4, esse comportamento é quadrático, então vai ser 1/4 da corrente para VGS igual a 0. Se o IDSS é 10 miliamperes, né? 1/4 de 10 miliamperes vai ser 2,5 mili, que seria esse valor aqui. Bom, da mesma forma, a curva de estrangulamento, né, é definida por VDS igual a VGS menos VP. Né? Se o VDS é mais negativo do que VGS menos VP, fica à direita. Né? E o caso contrário, ele está na região triúda, que é à esquerda. Tá? Se o VDS não é tão negativo, né? Ele fica menos negativo, vamos dizer assim, ele fica à esquerda aqui na região triúdo. Ok? Bom, perceba agora que eu posso colocar também tensões negativas. No FET, né, no JFET tipo P, eu trabalhava aí com as tensões positivas. Agora eu posso pôr negativo também. E se eu coloco negativo, a condutividade do canal aumenta também. Né, tem correntes maiores. Né? Então,
eu posso ter tensões de VGS tanto positivas como negativas. Ou seja, também a partir aqui do IDSS, né, posso ter correntes maiores que IDSS. Ó. Posso ter o canal reforçado, a condutividade do canal reforçada. Ok? Para traçar essa curva de estrangulamento é fácil, né? É só pegar para diversos valores de corrente de estrangulamento, né? E obter o VDS que é igual a VGS menos VP. Por exemplo, para VDS de menos 2. Vou fazer o contrário aqui. Para VGS de mais 2. Né? VGS mais 2, então quanto que vale VGS menos VP? Vale 2 menos 4, né? Então vai dar menos 2 volts. O VGS de 1 vai ser o quê? Vai ser menos VP, que é menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Né? Para VGS igual a 0, vai dar menos 4. Para VGS igual a menos 1, vai dar o quê? Menos 5. Para VGS menos 2, vai dar o quê? Menos 6. Entenderam ou não? É assim que eu defino. Eu defino esse limite, né? Essa fronteira, essa divisa entre a região triodo e a região de saturação. Bom, da mesma forma que nos anteriores, né? A gente usa o FET como chave, né? Na verdade, de uma maneira mais geral, né? Como uma resistência controlada por tensão aqui na região triodo, né? Um caso particular útil de resistência controlada por tensão é a chave, né? Então, ou resistência baixa ou resistência alta, né? Isso controlada por tensão. Então, a gente usa basicamente como resistência ou chave, né? Mais como chave nessa região aqui. E usa como amplificador na região de saturação. Então, a gente usa ou com uma resistência RDS controlada por VGS, ou com uma fonte de corrente controlada por VGS. Tá? Nesse caso aqui, a gente usa ele como amplificador, né? Nessa região indicada aqui, na região de saturação. E nesse lado aqui como chave. Tá? Os MOS, eles têm resistências, né? Eles têm resistência muito baixa, às vezes até de centésimo ou milésimo até de ohm. Uma boa chave. Na região de saturação, então, né, o VDS é maior. Isso aqui eu estou falando do canal N, tá? Canal N. Na região de saturação, o VDS tem que ser maior que VGS menos VP, e a equação de D vai ser DSS 1 menos VGS sobre VP ao quadrado, e esse termo agora pode ser maior que 1, né? Ele pode ser um termo maior que 1. Antes, no máximo, valia 1, agora não, agora ele pode ter valores maiores que 1. Então, no canal N, como eu estou mostrando aqui, a nossa curva de D em função de VGS ia daqui até aqui, certo? Agora, com aquela região de crescimento, né, ou de reforço de condutividade, a gente pode ter essa parte de cá também, não é? Certo ou não? Tranquilo? Sim. Isso para o canal N. Para o canal, a transcondutância também. A transcondutância é derivada, né, D e D de VGS, dessa equação aqui, que é um valor maior que 0, né? Que a inclinação dessa curva aqui é maior que 0, né? Tá bom? O VP é negativo, né? Então, isso aqui vai ter esse, é óbvio, vai ser essa curva aqui, né? A derivada dessa curva aqui. Maior que 0. Que o VGS sempre vai ser, né? Como o VGS é maior que VP, né? Então, esse termo aqui vai ser sempre positivo, né? Tem um menos aqui. Menos com menos do VP, menos com menos do VP cancela, fica positivo, né? E o VGS é sempre maior que VP,
Então, todo mundo aqui vai dar positivo. Esse termo todo aqui vai dar positivo. Melhor se esperar. No canal P, né? Esse aqui é o canal P. A curva, então, antes a gente tinha curvas que iam de 0 até VP. A gente tinha o trecho, esse trecho da curva, né? Agora ele é estendido para cá, né? A gente, para os canais P, a gente só podia usar VGS positivo, entre 0 e VP. Agora não, agora pode ser menor que 0. Beleza? Só para lembrar, a direita do 4 aqui, a corrente é 0, qualquer que seja, né? Claro, tem um limite, né? Físico. Mas a curva é assim, né? Daqui para cá ela é uma... A corrente é 0, né? A transcondutância, né? No caso vai ser negativa, é a derivada disso aqui. Transcondutância é quanto varia a corrente D, né? Só para lembrar. Transcondutância é quanto varia, é o termo, né? Que dado pela quanto varia a corrente D em função de uma variação no VGS, né? Isso a gente usando o nosso modelo de pequenos sinais lá. Bom, vamos ver agora o MOSFET mais usado, que é o tipo enhancement, né? Símbolos, tem um monte de símbolos, né? Então, por exemplo, pode ser esse, então tem o substrato também, né? Perceba aqui que diferenciou, agora tem esse trecho, esse aqui, ó, é tracejado, ó, essa porção aqui do símbolo é tracejada. Isso quer dizer que ele não tem um canal físico, ele só vai passar a ter um canal depois que se você colocar um VGS maior com determinado valor. A gente vai ver isso depois. Então, perceba que a diferença do símbolo desse para o outro, que aqui é tracejadinho. Mostra que não tem um canal já físico, né? Com VGS igual a 0, esse cara aqui não conduz. O outro, com VGS igual a 0, conduz. Esse aqui não, com VGS, se não chegou num determinado valor, ele não conduz, não tem canal. Muitas vezes o substrato, né, é ligado na fonte, pode usar esse símbolo aqui, ou até não põe nada, entendeu? Nem dá a indicação da corrente aqui. Tem gente que nem isso faz também, tem gente que tem os símbolos assim, né, que já faz assim, já. Então, muito simples. O que aparentemente tem um IEC é esse aqui, né? Mas em livros e manuais é... Bom, aqui é o canal N, né? Aqui são os símbolos aí para o canal N, e para o canal P os símbolos aqui, mudou a direção da flecha, né? Aqui também, né? Tá bom? Aqui, esse símbolo aqui, ele é mais didático, porque ele indica a direção da corrente de dreno, né? Aqui a corrente de dreno, ela flui do dreno para a fonte, e nesse caso do P, ele flui da fonte para o dreno. Nesse símbolo de baixo, esse aqui ele diz que ele vai conduzir se eu tiver um VGS positivo, e aqui ele diz que você vai conduzir quando o VGS, com a bolinha aqui, significa negativo, né? Não existe canal físico entre dreno e fonte. O canal é induzido pela aplicação da tensão VGS. E D igual a 0 enquanto o VGS não atingir um certo valor de tensão, uma tensão de limiar, né? Uma tensão de threshold, né? Essa tensão de limiar, de threshold, a gente chama de VTH, né? Ou VGS de threshold, ou VT. Muitos livros colocam VT, mas esse VT não tem nada a ver com a tensão térmica, lá da constante de Boltzmann, às vezes a temperatura em Kelvin sob a carga do elétron, né? Então, ele é não confundir, né? A gente até vai usar esse VT aqui, mas não tem nada a ver lá com os 25, 26 milivolts e 25 Celsius, né? Não tem nada a ver, tá? É uma tensão de limiar.
Essa tensão limiar diz o seguinte, ó, enquanto o VGS não chegar nesse valor VT, não passa nada. Ok? Aqui nós estamos vendo um MOSFET tipo N, também chamado de NMOS. Um NMOS. O NMOS. Então, o NMOS é assim, se eu colocar 0, VGS igual a 0, não passa nada. Se eu colocar 1, por exemplo, aqui, não passa nada. Enquanto não chegar na tensão de limiar, essa tensão de limiar depende de dispositivo para dispositivo, da técnica de fabricação, tá? Pode ser meio volt, 1 volt, 2 volts, 3 volts, né? No caso aqui, botei um exemplo de 2 volts, né? Então, enquanto o VGS não chegar nos 2 volts, não passa nada, né? Enquanto não chegar numa certa tensão, não passa nada. Aí começa a passar, né? Então, aí, o comportamento, eu posso colocar 4 volts, né? A corrente sobe de uma maneira bem linear, né? Depois vai entortando, vai diminuindo a derivada e depois fica relativamente plano, né? É a mesma ideia, né? À esquerda aqui da curva de estrangulamento, que é a própria curva, né? Só que aqui é VGS menos VT, T de tatu aqui, ó. Tensão de limiar, não, né? A tensão de limiar. Então, à esquerda está na região triodo, esquerda dessa curva de estrangulamento está na região triodo, à direita está na região de saturação. Tranquilo? Alguém tem dúvida? Aí o VGS vai aumentando, o ID vai aumentando também, é uma relação quadrática, a gente vai mostrar depois aqui na região de saturação. Bom, então é assim, nós temos aqui, tem aquelas regiões de breakdown também não estão representadas, lá na frente, né, essas curvas sobem assim também, né? Temos também a região de breakdown, não representei aqui. Tem a região de cutoff, né? Tem a região de saturação e a região triodo. Ok? Beleza? Bom, na região triodo, ou seja, com VDS menor que VGS menos VT, ele é usado como resistência controlada por tensão ou chave, né? Com VGS menor que VT, ID igual a 0. Quando o VGS é maior que VT, dá uma resistência cujo valor é dado pelo VGS. Beleza? Então usa como uma chave. Ou ele está, se VGS menor que VT igual a 0, ou se VGS é maior do que VT, ele vai estar aqui, ó. Se tiver nessa região aqui, né? Na região de saturação, usado como amplificador. E a equação é uma equação de segundo grau. Só que aqui, em vez de VP, P de pato, vai ser VT, T de tatu. Aqui, ó, né? Vai ser KN sobre 2. A gente vai ver esse KN depois, né? VGS menos VT ao quadrado. Então, na região de saturação, ele é usado como amplificador, ou seja, ID é uma função de VGS, essa função aqui. Tranquilo? Beleza. Como amplificador. E aqui usa como resistência controlada com conversão, em casos particulares usa como chave. Na região de saturação, né, o comportamento é isso. Quando, se eu tiver na região de saturação, ou seja, se VDS for maior que VGS menos VT, isso que define a região de saturação, né? Quando a tensão é menor do que VT, a corrente é 0. Quando o VGS é maior que VT, o crescimento vai ser de acordo com essa curva aqui. Uma curva de segundo grau. Para VGS maior que VT. E esse KN depende do material, da geometria e da temperatura. Por exemplo, no nosso gráfico aqui, quanto que vale o nosso KN aqui? Depois a gente vai ver mais detalhes isso, mas aqui, ó, dá para estimar o KN do nosso gráfico. Dá para, por exemplo, pegar um ponto qualquer, né? Por exemplo, eu pegar 6 volts aqui, ó.
eu tenho 4 miliamperes. Então, VGS menos VT vale 6 menos 2 volts, que é o VT. Ó. O VT é 2 volts. Então, 6 menos 2 dá 4, não é? 4 ao quadrado dá 16. Né? Então, Kn sobre 2 vai ser o quê? ID, que é 4. 4 dividido por 16 dá 1/4, né? Dá 0,25 miliamperes por volts quadrado. Perceba que a unidade aqui é miliampere por volts quadrado, tá? Alguém tem dúvida? Não. Ele depende da geometria por causa da junção lá, né? Isso. Depende da geometria. Um negócio que chama razão de aspecto, a relação. Vai depender do comprimento do canal, da largura do canal. Entendi. Depende da temperatura, depende do material, né? Da dopagem do material. Vocês vão ver naquele trabalho que vocês estão fazendo aí, né? Tem que começar, né? Tá difícil essa quarentena porque a gente fica meio... Inclusive, mudando de assunto, o L21, como é que tá o lab aí? Vocês estão indo bem? Está tudo tranquilo? Tá indo, professor. Tá dando para acompanhar. A matéria ficou muito adiantada, né? A teoria. Aí a gente está conseguindo acompanhar mais o lado. Tá. Porque o lab, na verdade, é uma reprodução da teoria, né? Então, se aprende a teoria, você consegue fazer o lab tranquilo, né? E assim, vocês já estão entregando o 5º relatório? Ele mandou o 5º laboratório para a gente entregar essa semana, o relatório. Vocês vão entregar essa semana o relatório do 5º, é isso? Isso. Tá. Aí o 6º vocês estão começando segunda-feira, então. Ele não postou ainda, mas imagino que sim. Provavelmente, não sei. Não, ele já tem eu vou falar com ele. E aí, o 7º, eu vou dar uma quebrada de galho de vocês. O 7º vai ser basicamente uma reprodução, a simulação do circuito. O circuito já vai estar projetado, é mais para entender como é que funciona mesmo. O 8º, que eu estou em dúvida, talvez eu dê uma coisa também. Quantas semanas faltam aí? Nós estamos quando? Nós estamos na sexta agora, né? Preciso calcular isso aí direitinho. Eu também não sei exatamente qual semana nós estamos. Estou vendo a guerra de cada dia. Entendi. Então tá, vamos lá então. Olha lá, o MOSFET tipo P, né? PMOS. Olha, no PMOS, né? A corrente, olha o sentido da corrente aqui, ó. Né? Esse símbolozinho é bom porque ele já indica o sentido da corrente, tá? Então a corrente passa da fonte para o dreno, tá? Aí então a curva, como é que é? O GGE, o VT é uma tensão negativa. Por exemplo, se o VGS for maior do que -2, né? Maior do que -2, ou seja, -1, 0, tal, ele não liga. Ele não funciona, não passa nada, a corrente é 0. Ele só vai funcionar se o VGS for mais negativo que -2. Ou seja, for menor que -2, né? Aí ele começa a ligar. E aí temos também a curva de estrangulamento, né? Aqui a curva VDS é igual a VGS menos a tensão de limiar, né? À direita dela as curvas são planas, né? E quanto mais negativa a tensão VGS, mais corrente passa. Tá? Quanto mais negativa, mais corrente. Tranquilo? Na região de saturação, muda aqui o lado aqui da curva, né? Aqui, ó. Se a tensão é maior do que -2, não passa nada. Se ela é menor do que -2, né?
Aí passa a corrente. Tranquilo? Isso. Qual que é o modelo AC, o modelo de pequenos sinais? É a mesma coisa, ó. VGS, né? GM, VGS e RD. Então, as variações de ID, ou seja, ID minúsculo, né? Igual a GM, VGS, mais VDS sobre RD. Então, essa corrente ID vai ser GM, VGS, mais o VDS sobre RD. O que é RD é esse? Né? É a inclinação da curva ID por VDS. A mesma coisa. Então, aquela inclinação da curva, estou exagerando um pouco aqui, né? Se eu variar para um VGS constante, né? Um VGS constante, se isso aqui for uma constante, vira zero, né? Não varia, né? Entendeu não? VGS, se o VGS eu travo o VGS, boto ele uma constante, o VGS minúsculo aqui é zero, certo? Entendeu? Certo. Aí, se eu vario o VDS, eu vou variar a ID de acordo com a resistência aqui. Ó. Então, eu vario o VDS, eu vou variar a ID de acordo com 1 sobre a resistência, que é a inclinação da curva aqui, certo? Sim. Maravilha. Então, RD é o que é? VDS por ID, né? A relação VDS por ID para VGS constante. Tranquilo? Para o MOSFET tipo depressão, como é que eu calculo o GM? GM é derivada desse valor aqui, né? Tradicional. No crescimento vai mudar um pouquinho, né? O DID de VGS, que é ID por VGS, vai ser derivada dessa equação aqui, não é? Sim. Não é? Que vai dar KN VGS menos VT. Então, o GM é proporcional, né, a VGS menos VT. Então, pega aquela curva, né, ID por VGS, passa uma reta, né, a inclinação é GM. Calculo a inclinação dessa reta para o ponto de operação, ponto quiescente. Eu fiz uma análise DC, calculei o VGS quiescente, e aí o valor do GM, né, vai ser obtido pela essa expressão aqui, ó. Ok? Então, tanto por depressão o GM calcula desse jeito e por crescimento calcula desse jeito aqui. Mas o modelo AC para todos os MOSFETs dos dois tipos, né? É esse aqui, beleza? Esse GM a gente calcula depois da análise DC, né? Acha o ponto de operação, calcula... Você precisa fazer análise DC para calcular o ponto de operação, né? Eu fiz análise DC para saber esse ponto. Aí eu aplico, né, o VGS quiescente aqui para saber o GM em torno daquele ponto de operação, né? Sim. Aqui umas coisinhas aqui que eu coloquei, o MOSFET usando como chave, né? Usando o MOSFET como uma chave. Então, vamos pegar o MOSFET, usá-lo como uma chave. A gente tinha visto um transistor como chave, né? O transistor operando lá na região de saturação. Lembra disso, não? Aqui ele pode ser usado como chave também. Então, eu tenho uma carga aqui, né? E ele liga e desliga, essa carga é ligada e desligada com esse MOSFET. Tá? Aqui é um MOSFET de depressão, né? Tá? Bom, como é que funciona esse MOSFET de depressão? Olha, se eu botar uma tensão positiva aqui, né, positiva, mesmo fazendo divisão de tensão, vai ser uma tensão positiva VGS, vai passar a correr na carga, a carga está ligada, né? O quanto vai ter de resistência vai depender aqui da tensão VGS que eu tiver aqui, né? Agora, então, se eu ponho uma tensão positiva, liga a carga. Se eu ponho uma tensão negativa, desde que essa tensão negativa B aqui, fazendo aqui o divisor de tensão, né, seja menor que VP, se ela for menor que VP, essa chave abre, não abre? Ela entra na região ela fica estrangulada. O canal, ele abre aqui, não abre aqui?
Então, ó, aqui a minha equação. Sim. A equação, alguém tem dificuldade nessa equação aqui? Quando eu tenho menos B aqui, menos B, aí atenua um pouco o menos B, o valor atenuado de menos B tem que ser menor que VP. Por exemplo, VP, vamos dizer que o VP é menos 4. Aqui tem que ter pelo menos menos 4, né, para ele cortar. Então, menos 4, menos 5, menos 6, né, para que ele corte aqui. Então, se V em é mais A, abre chave. Se V em é menos B, desculpa. Se V igual a mais A, fecha a chave, né? Tem uma resistência pequena entre dreno e fonte, né? Que é o dreno, aqui é a fonte. E se V é menos B, abre a chave. Fica uma impedância muito grande entre dreno e fonte. Tá? Quando é o uso aqui eu ponho sempre um diodo de clamping aqui, o flyback, né? Ou flywheel, né? É o diodo de amortecimento aqui, porque quando se abre esse indivíduo aqui, né, se a carga é um pouco indutiva, o que vai acontecer? Essa tensão aqui vai subir muito no dreno. Então, para que a corrente que está circulando aqui no indutor aqui tenha um rumo, né, tenha como sair, o que acontece? Você põe um paralelo dela, ela circula desse jeito aqui, ó. Ela amortece aqui nesse diodo aqui, tá bom? Beleza. Um diodinho de flyback, diodo de amortecimento. Quando a gente usa um BOS tipo crescimento, né? Aqui eu não preciso ter tensão positiva e negativa. Pode ser uma tensão zero ou positiva, certo? Por quê? Porque quando eu tenho zero, a chave está aberta, né? Tranquilo? Certo. A zero, a chave está aberta. Porque esse cara, esse sujeito aqui, ele só liga depois de uma determinada tensão VT. Então, para ligar a chave, eu tenho que aplicar mais A. Aplico mais A, a chave liga. Desde que o A, né, atenuado, o valor de A atenuado ali pelo divisor de tensão, seja maior do que a tensão de limiar. Né? Para a chave, né? Entendeu? Para ele fechar, a chave fechar, essa tensão tem que ser pelo menos VT, né? Então, esse valor atenuado de A tem que ser maior do que VT, para poder essa chave ligar. A chave ligar, né, ela ficar fechada, né? Para ficar fechada. Para ficar on, né? Tá bom? Beleza. Aqui tem até uma tabelinha que eu fiz aqui. É o seguinte, ó, tipo de MOSFET. Vamos pegar o de crescimento, por exemplo. Crescimento, né, e crescimento. Ó. De crescimento. Se VGS igual a zero, ele está off. Nos dois casos, concorda? Com VGS igual a zero, não acontece nada no MOSFET de crescimento. Tá? Ele é off. Né? No caso do canal N, ele vai ficar on se VGS for maior que o VT, né? Muito maior que zero. Significa, na verdade, maior que VT aqui. Então, ele liga, né? Se ele for menos que zero, ele fica off. No canal P é o inverso, né? Ele fica off tanto com zero como com tensões positivas e só vai ficar on com tensões negativas. No no depressão, ó, nos de depressão, nos de depressão, deixa eu botar outra cor aqui. Nos de depressão, quando eu tenho VGS igual a zero, ele está ligado. Passa a corrente. Passa qual corrente? IDSS. Lembra que o IDSS é a corrente para VGS igual a zero? Está passando corrente. Ele, com VGS igual a zero, ele passa corrente. E no depressão canal N, ele, com VGS maior que zero, ele fica on, né? E com VGS menor que zero, bem menor que zero, ou seja, menor que VP, né?
vamos supor, o VP é menos 3 volts. Quando for menos 4, menos 5, menos 3, ele fica off. Tá? Tranquilo? E o canal P é o oposto. O canal P é o oposto, tá? Depressão. Então, é um macetinho assim para lembrar da quando liga, quando não liga, tá? Por exemplo, quando se chaveia o motorzinho, né? O motor é um cara indutivo, né? Então, você liga aqui, ele liga e desliga ele, né? Então, a proteção às vezes é um pouco mais sofisticada. Você põe o snubber, ou também chamado rede de clamping aqui. Você põe, além do diodinho, você põe o Zener aqui para limitar essa tensão, né? Põe uma proteção adicional, ou um diodinho aqui, né? Ou um Zener, para proteger contra a tensão negativa aqui, transiente negativo de VDS, transiente negativo de VDS, dá uma força aqui para também limitar o VDS, para tensões positivas, né? Então, é aqui para ligar o motor. Você pode também ligar uma carga, mas é uma chave complementar aqui, ó. Aqui, você liga gate com gate, aí dreno com dreno, gate com gate, dreno com dreno. Aí você tem uma chave para mais VDD, vai fazer com que a corrente circule para cá, né? Ou a corrente circule para cá. Então, eu tenho 2 sentidos aí possíveis, né? Quando a corrente... Vou ter cor diferente, né? Quando a corrente circula assim, ela passa desse jeito, né? Quando ela circula assim, ela passa desse jeito assim, né? Eu falei que ia pôr cor diferente, mas não pôs. Vamos colocar aqui, ó. Então, quando a corrente circula assim, é quase a mesma cor, mas tá aqui, ó. Entenderam ou não? Então, quando está aqui essa tensão positiva aqui, né? Quando tem a tensão positiva na entrada, qual chave aqui que liga? Quando a tensão é positiva na entrada? É a... É de cima ali, né? Ligar com VGS positivo, né? Positivo. Aí liga, é assim, vai depender do valor, mas liga de baixo, né? Quando é negativo, liga de cima. A de baixo liga com VGS positivo, né? E a de cima liga com VGS negativo. Aqui o MOSFET para chavear. O MOSFET, o legal dele é que ele tem uma resistência, quando ligado, bem baixa. Então, por exemplo, eu peguei aqui um componentezinho, carne de vaca, né, que é esse componente aqui, que é de 60 volts, 32 amperes. Tá? Ele tem uma tensão de limiar de 2,5 volts. Tá? Estou chaveando aqui com nível 0 e 5, por exemplo, né? Vamos supor. Né? Algum elemento de controle aqui está chaveando entre 0 e 5. Então, obviamente, quando eu tenho 5 volts é maior que 2,5 volts, né? Então ele liga, certo? Quando eu tenho 0 é menor do que... Essa resistência é sempre bom pôr, né? Para garantir que eu tenho 0. Mesmo que abra esse fio aqui, ele garante 0. Também garante, é melhor para proteger de eletrostática, né? Essa resistência aqui, e também para garantir o nível 0 aqui, quando a saída é 0 aqui. Bom, então, essa resistência RDS, quando o VGS igual a 5 volts, eu olhei no manual, vale no máximo 40 miliohms, né? Meu Márcio também é maluco. Peraí. Ó, isso aqui é 40 miliohms quando eu coloco 5 volts daqui para cá. Entendeu ou não? Então, o que eu tenho? A potência dissipada nesse cara aqui vai ser o quê? R vezes I ao quadrado. Vamos supor que eu esteja passando aqui 10 amperes. Então, vai dar 4 watts. É uma potência legal aí para você conseguir controlar 10 amperes, né?
Por exemplo, se fosse lá um bipolar, né? A potência seria o quê? Um VCE de saturação, né? VCE de saturação era, sei lá, um BJT, né? Seria VCE vezes IC. O IC eu coloquei de quanto aqui? O IC... Não, mas nesses valores de 10 amperes, você tem um VCE de saturação de ordem de 1 ampere, mais ou menos. O que estou fazendo aqui? Devia estar pagando. Está pagando. De 1 volt. Não, VCE de 1 volt e a corrente de 10. Seria alguma coisa o quê? Em torno de 10 watts, né? Sim. Mas tem MOS que tem até resistência menor que essa. Essa aqui também é a máxima. Certamente a potência vai ser bem menor que essa aqui também. Certo. Bom, MOSFET tipo crescimento, vou dar uma continuação aqui, né? É o que mais usa. Vamos usá-lo aí. Vamos ver aqui. Uso, né? Oi, diga. Desculpa, só, o senhor vai começar um novo tópico, acho que é porque está dando tempo da aula, né? Já deu, né? Tá bom, então. Valeu, então. Então, a gente se fala amanhã, é isso? Sim, às 11, né, professor? 11 horas, maravilha. Tá. E aí, foram bem na prova, não? Oi, diga. A gente espera que sim, né? O senhor falou do trabalho que a gente já estaria fazendo, na verdade, já é para estar fazendo o trabalho? O que é o trabalho? Então, já era para estar fazendo, mas por causa dessa encrenca aí, eu vou adiá-lo para o semestre que vem, tá? É o trabalho, assim, é sobre o trabalho tradicional aí. Eu posso marcar um dia só para falar com vocês todos sobre isso. Ah, então beleza. Mas é assim, é pegar os dispositivos, né, os diodos, os transistores BJT, os transistores FET, né? Vocês vão fazer um trabalho sobre como eles funcionam de maneira qualitativa, tá? Certo. Basicamente é pegar os livros aí e fazer um copy-paste assim bem refletido, né, com as suas próprias palavras. Pode aproveitar as figuras dos próprios textos, né? Você cita o texto, põe a figura e fala, ele funciona dessa forma, entendeu? Vai ver o que é um condutor, o que é um semicondutor, quando dopa um condutor, né? Ou seja, material intrínseco, material extrínseco, quando junto um material P com material N, que acontece, quando aplicam a tensão polaridade numa polaridade, no outro, na junção PN, que acontece, quando tem NPN, quando tem um JFET, um MOSFET, entendeu? É mais um trabalho aí do funcionamento físico desses componentes. Você já pode até ir fazendo. Esse curso meu aqui, ele é mais um curso de engenheiro que usa os modelos, né? Mas para não deixar essa lacuna, como funciona fisicamente, né? Então, que não dá tempo, esse curso aqui é muito longo, ele tinha uma carga horária, aí dividiram por 2 a carga horária, né? Então, eu prefiro dar as coisas que dificilmente você vai aprender em outros lugares, entendeu? Entendi. Modesta bem à parte mesmo, né? Então, eu dou a parte que é mais interessante, vamos dizer, no ponto de vista prático, e essa outra parte vocês mesmos veem. Tem muita informação, né, nos livros, né? Uns melhores que outros, né? Não é para descer lá no nível de física quântica, nada, é só para ficar na análise qualitativa lá do componente. Quando eu estudei no ITA, a gente tinha curso era de física mesmo disso, mas daí, no final das contas, não servia para grande coisa, né? Então, de certa forma, foi bom também ter cortado, mas, por outro lado, é melhor aprender também como é que funciona isso daí, tá? Tá bom? Entendi. Beleza, então. Professor. Falou, então. Um abraço. Obrigado. Tchau. Valeu, professor. Bom almoço.